Vai falar dos depoimentos à Polícia Federal de pessoas investigadas por suposta participação na tentativa de um golpe de Estado. Pelo menos 3 investigados negaram qualquer trama, segundo fontes disseram à CNN. Ou melhor, quem fez essa apuração é quem aparece na tela conosco, a Gabriela Prado, e vai contar pra gente tudo o que ela ouviu a respeito de como estão andando essas investigações e em função daquela série de depoimentos que foram colhidos ontem e ainda tem até alguns hoje. Boa noite, Gabi. Conta pra gente. Oi, Yuri. Boa noite a você, aos colegas e a todos que nos acompanham. Primeiro, queria atualizar uma informação, porque ontem a gente teve 23 depoimentos simultâneos, 12 deles aqui em Brasília, mas um depoimento de um dos alvos da operação ficou para hoje, que foi o general Estevam Teófilo, que é apontado aí como um dos integrantes do Exército que fazia o plano para prender Moraes em caso de golpe, isso na investigação. Pois bem, o general Estevam chegou à Polícia Federal no Ceará, onde ele presta depoimento às 2h30 da tarde. Conversei agora há pouco com integrantes da investigação que disseram que até pelo menos meia hora atrás ele continuava na Polícia Federal e ele estava sim prestando esclarecimentos. Claro, ainda não sabemos o conteúdo, mas ele de fato adotou uma estratégia diferente e resolveu falar. Quem resolveu falar ontem também foi Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e Tércio Arnaldo de Tomás, ex-assessor de Bolsonaro, que, segundo as investigações, também era parte daquele gabinete do ódio, que produzia informações falsas. Logo depois dos depoimentos ontem, eu conversei com integrantes da Polícia Federal que me disseram o seguinte: olha, todos eles negaram a participação em qualquer tipo de trama golpista, disseram desconhecer documentos com teor golpista, falaram que não tinha participação nem ideia para se fazer nenhum tipo de golpe ou atentado ao Estado Democrático de Direito, mas o que a Polícia Federal avaliou foi o seguinte: foram depoimentos pouco esclarecedores, porque diante das evidências que eles têm já na investigação, o que os investigados falaram contradiz com o que as provas que existem até o momento no inquérito. Então, teve essa contradição e a Polícia Federal apontou então que os depoimentos foram mais nesse sentido de negar a participação, não contribuindo, não esclarecendo o que está ali diante das provas. Tem um caso curioso que repercutiu hoje, inclusive, porque Tércio Arnaldo de Tomás tem o mesmo advogado de Marcelo Câmara, que foi ajudante de ordens também de Jair Bolsonaro, ex-assessor do presidente, é um militar e está preso preventivamente desde a deflagração da Operação Tempo da Verdade há 2 semanas. Câmara, segundo a defesa, foi disposto a responder às perguntas. O Tércio, lembrando, falou com a Polícia Federal. Mas, segundo a defesa, o que aconteceu? Como os depoimentos eram simultâneos, enquanto o advogado estava com o Tércio, Marcelo Câmara foi interrogado ali pela Polícia Federal. Ele preferiu ficar em silêncio porque estava sem o advogado e foi levado de volta à prisão. O advogado disse que isso é uma censura ao direito de autodefesa e que também isso foi uma forma de coagir Marcelo Câmara a ficar em silêncio e entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para o ministro Alexandre de Moraes, relator desse inquérito, para que ele determine uma outra data para um novo depoimento de Marcelo Câmara, já que, segundo a defesa, ele estava disposto a colaborar, a prestar esclarecimentos. A Polícia Federal disse o seguinte sob sigilo, sob reserva, com quem eu conversei. Olha, os depoimentos foram marcados com antecedência, todos estavam avisados que seriam depoimentos simultâneos, isso faz parte da estratégia de investigação, portanto, a defesa deveria ter se preparado e providenciado um outro advogado, um outro colega, para ficar ao lado de Marcelo Câmara, se esse fosse o caso, e a Polícia Federal não tem intenção de intimá-lo para um novo depoimento, então precisa aguardar, de fato, essa decisão de Alexandre de Moraes para saber se ele vai acatar esse pedido da defesa ou não. Mas as investigações prosseguem diante desses novos depoimentos e também de novas diligências que ainda devem ser feitas nesse caso. Portanto, aí as informações da Gabriela Prado, além daqueles 23 depoimentos de ontem e todo esse imbróglio envolvendo a defesa de 2 das pessoas que prestaram depoimento, 2 ex-assessores de Bolsonaro que compartilham o mesmo advogado, também essa questão de um depoimento feito hoje, nesta sexta-feira, lá no Ceará, do general Estevam Teófilo. Gabriela Prado, muito obrigado pelas suas informações.